Ela era uma enfermeira simples, virgem e com o coração cheio de fé. Ele, um bilionário que perdeu tudo: os pais, o movimento das pernas e a vontade de viver. Quando os caminhos dos dois se cruzam, nasce um acordo impensável. Ela aceita gerar um filho dele em troca de salvar a própria mãe. Mas o que começa como um contrato frio se transforma em uma das histórias mais emocionantes que você vai ver hoje. Prepare-se para sentir na pele a dor, o amor, a superação e um final completamente arrebatador. O que você faria se tivesse que escolher entre seu orgulho e a vida de quem ama? Aperte o play e descubra como um simples sim pode mudar o destino de duas almas quebradas. Uma jovem enfermeira virgem dá à luz trigêmeos de um bilionário que se julgava estéril e vivia em uma cadeira de rodas. Mas o que ele fez em seguida a deixou sem chão. Marina Siqueira nasceu numa pequena cidade do interior. Cresceu longe de luxos, mas cercada pelo carinho de seus pais, que a ensinaram desde cedo a valorizar empatia e trabalho duro. Desde criança, ela sonhava em cuidar das pessoas. Por isso, ao completar 18 anos, foi aprovada num disputado curso de enfermagem em outra região. Assim que começou a se destacar, recebeu um convite para trabalhar como auxiliar num grande hospital particular e agarrou essa oportunidade com determinação. Com um jeito doce, Marina cuidava dos pacientes sem preconceitos ou julgamentos. Por causa disso, sua reputação entre os colegas só crescia. Entretanto, quase ninguém imaginava que, por trás da aparência tranquila, havia uma vida repleta de dificuldades. Para manter suas contas pagas, enviava quase todo o salário aos pais doentes, que dependiam de remédios caros. Qualquer gasto extra era calculado com cuidado. Certa noite, após atender um último paciente na UTI, Marina sentou-se exausta para revisar anotações médicas. Foi interrompida por uma colega que avisou que ela fora chamada às pressas pelo chefe de setor. Intrigada, seguiu até a sala dele, onde recebeu uma notícia inesperada. Havia sido selecionada para acompanhar casos importantes no Hospital Imperial, um dos maiores complexos médicos do país, famoso por atender grandes empresários e políticos. Aquilo poderia alavancar sua carreira. Sem hesitar, Marina aceitou, embora não fizesse ideia de que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. A família Mendonça tinha fama de ser uma das mais ricas do ramo de energia e comunicações. Liderados pelo patriarca Roberto Mendonça e sua esposa Regina, construíram um império impressionante, com sedes em diversos países. Seus projetos iam de grandes usinas de energia solar até emissoras de TV. O nome Mendonça era sinônimo de poder e influência. Mas por trás de todo o sucesso, havia também segredos, boatos de acordos obscuros e inimigos que aguardavam qualquer deslize para atacar. O único filho do casal, Cauã Mendonça, crescera num ambiente luxuoso, porém com uma educação rígida. Seus pais tinham orgulho de mostrar ao mundo que o herdeiro não era apenas mais um jovem mimado. Cauã estudou em colégios renomados, aprendendo cedo sobre o valor de um bom investimento e a importância de manter uma imagem impecável. Contudo, por trás dos sorrisos públicos e das aparências, ele guardava uma personalidade reservada. Desconfiado, tinha poucos amigos de verdade. Com o tempo, criou uma barreira invisível contra pessoas que o bajulavam apenas por interesse. Ao completar 20 anos, Cauã já trilhava os passos para se tornar presidente das empresas Mendonça. Parecia um garoto de ouro, hábil com números, simpático nas entrevistas, mas lá no fundo sentia falta de uma juventude normal. Ele sonhava em viajar sem seguranças, sair sem ter seu rosto estampado nos portais de fofoca. Entretanto, esse desejo de liberdade ficou ainda mais impossível com a tragédia que se abateu numa noite de chuva intensa.
Voltando de um jantar de negócios com Roberto e Regina, o carro que os levava sofreu um aquaplanamento em alta velocidade. O motorista perdeu o controle na curva. O veículo chocou-se contra a proteção lateral da pista e capotou múltiplas vezes antes de ficar de cabeça para baixo. Cauã despertou na ambulância, dolorido, sem entender direito a confusão ao seu redor. Seu primeiro impulso foi chamar pelos pais, mas ninguém respondia. A caminho do hospital, recebeu a notícia que nunca quis ouvir. Roberto e Regina faleceram no impacto. O enterro ocorreu sob uma chuva fina. Ao lado do caixão, aglomeravam-se políticos, empresários, executivos. Muitos repetiam frases feitas sobre luto, mas nos bastidores, advogados já apontavam cifras de herança. Poucos ali pareciam verdadeiramente abalados. A maioria estava de olho nos rumos que o Império Mendonça tomaria. Cauã, atordoado, tentava ignorar as perguntas sobre quando ele assumiria a empresa ou como planejava liderar tantos projetos. Foi nesse turbilhão que seu mundo ruiu de vez. Em questão de dias, virou o único herdeiro de uma fortuna estratosférica. Sempre protegido e guiado pelos pais, agora se via só, pressionado por acionistas que queriam segurança em relação ao futuro dos Mendonça. Incapaz de lidar com tamanha dor e responsabilidade, Cauã decidiu sumir. Abandonou reuniões, confiou a gestão a diretores e advogados experientes e se lançou num caminho de fuga. Durante meses, viajou pelo exterior, hospedando-se em resorts exclusivos. Bebia, gastava fortunas em cassinos particulares, participava de festas cheias de oportunistas que só queriam se aproveitar do garoto bilionário. Em pouco tempo, tabloides passaram a chamá-lo de príncipe rebelde dos Mendonça, ou gênio irresponsável. Ele não se importava. Deixava-se consumir pelo excesso de tudo, apenas para não ter que encarar o vazio deixado pela perda dos pais. Quem tentou alertá-lo sobre a derrocada foi ignorado. Os diretores o procuraram várias vezes, mas ele só retornava com frases curtas, dizendo que não se importava com o que acontecesse. Cada reportagem o pintava como um playboy inconsequente, e ele alimentava essa imagem com mais extravagâncias. Nas corridas clandestinas, abusava da velocidade, flertando com a morte. Se morresse, pensava, ao menos estaria livre daquela dor. Mas a morte não veio naquela época. Em vez disso, foi a tragédia que o alcançou, num acidente brutal. E foi esse episódio que o jogou nos braços de um destino ainda mais cruel. Numa noite em que chovia, como no dia em que seus pais faleceram, Cauã decidiu dirigir, embriagado, pela estrada de montanha. Com reflexos totalmente comprometidos, não percebeu a curva fechada até ser tarde demais. O carro, desgovernado, voou por cima da mureta, despencando numa ribanceira e capotando diversas vezes até parar num campo lamacento. Ele sobreviveu por um milagre, mas ao abrir os olhos no hospital, não conseguiu sentir as pernas. Os médicos foram diretos. A coluna dele sofrera lesões gravíssimas. A possibilidade de voltar a andar era praticamente nula. Naquele momento, Cauã pensou que seria melhor ter morrido. Passou dias em silêncio, encarando o teto, enquanto advogados e curiosos vinham até ele. Alguns comentavam que, se ele realmente não pudesse mais andar, a reputação dos Mendonça sofreria abalos. Como se isso fosse o que mais importava. Com o passar do tempo, a imprensa, antes tão sedenta pelas festas do herdeiro rebelde, começou a esquecê-lo. Os amigos desapareceram, percebendo que Cauã não bancava mais festas ou aventuras milionárias. Foi na solidão daquele hospital que tudo mudou. Ele não sentia forças para viver, mas ainda que tentasse ignorar os médicos, eles insistiam em falar de tratamento de reabilitação, fisioterapia e terapias de adaptação. Acabou sendo transferido para um centro de reabilitação prestigiado, o Núcleo Horizonte, especializado em traumas de coluna. Lá, conheceu Marina.
Ela era a enfermeira escalada para o setor de neurologia, sempre circulando com um jaleco impecável e uma expressão serena. E para a surpresa dele, ela não demonstrou piedade. Dizia o que tinha que dizer, sem rodeios. Nas primeiras semanas, Cauã a tratou com indiferença e às vezes com grosseria. Queria que ela fosse embora como todos os outros. Mas Marina continuava aparecendo todo dia, buscando formas de convencê-lo a participar de exercícios básicos. Quando ele vociferava que não adiantaria, ela, calma e firme, argumentava que era preciso tentar. Por mais que não resolvesse completamente, ao menos diminuiria as dores e melhoraria a circulação. Embora não admitisse, Cauã se sentia intrigado. Havia algo em Marina que não encontrara em nenhuma das mulheres que o cercaram nas festas. Talvez o fato de ela não temê-lo, não viver pisando em ovos e, sobretudo, não estar interessada em sua fortuna. Para ela, ele era apenas um paciente difícil. Os meses passaram e, pouco a pouco, Cauã cedeu às sessões de fisioterapia. Os médicos explicavam que a lesão era irreversível, mas tentariam melhorar sua qualidade de vida. Ele aceitou a rotina mecanicamente, até que um dia percebeu que se importava, sim, em se recuperar. Mesmo que fosse para voltar a sentir apenas uma fração do que perdera, já seria algo valioso. Em paralelo, Marina tinha seus próprios dramas. Precisava de dinheiro para custear um tratamento urgente da mãe, internada em outro estado. Fazia plantões dobrados para somar horas extras. Quem a via sempre sorrindo mal, desconfiava do peso que ela carregava. Certa tarde, Cauã, entediado, perguntou a Marina por que ela estava sempre cansada. Ela hesitou, mas acabou contando um pouco da situação familiar, de como vinha juntando cada centavo para ajudar a mãe doente. Ele permaneceu em silêncio, mas sentiu uma estranha vontade de ajudá-la. Algo que não combinava com o sujeito que se destruía em festas. Enquanto isso, um exame médico de rotina trouxe uma revelação perturbadora. Há anos, Cauã acreditava que era estéril. Exames antigos apontavam isso. Contudo, um resultado recente mostrava uma informação divergente. Ele não era estéril coisa nenhuma. Intrigado, procurou especialistas para repetir os testes. A cada nova análise, confirmavam que ele tinha, sim, fertilidade. Aquilo foi um choque. Lembranças vieram à tona. Quando adolescente, teve um problema de saúde mal diagnosticado e em seguida recebeu o rótulo de estéril. Mas agora descobria que não era verdade. No meio de suas frustrações, a ideia de ter um filho começou a se fixar na mente. Mesmo em cadeira de rodas, poderia deixar um herdeiro para carregar o nome Mendonça, alguém para continuar o legado que seus pais tanto valorizaram. E a única pessoa que realmente confiava naquele momento, ainda que não entendesse por quê, era Marina. Ela era honesta, forte e, além de tudo, virgem, sem vínculos. Para ele, o arranjo parecia perfeito. Ela precisava de dinheiro, ele de um herdeiro. Então, numa noite, após uma sessão de fisioterapia, Cauã fez a proposta mais insólita de sua vida. Chamou Marina até o quarto e explicou diretamente. Pagaria uma quantia milionária para que ela gerasse um filho dele. Não haveria casamento, não haveria laços sentimentais. Apenas um contrato que garantiria a ela os recursos para salvar a mãe e proporcionaria a ele o herdeiro desejado. Marina ficou pasma, quase achou que fosse uma piada de mau gosto. Como poderia aceitar algo assim? Mas ao lembrar da mãe definhando e dos custos exorbitantes que já escapavam de seu orçamento, sentiu-se encurralada. E, embora se sentisse ofendida por ser tratada como mero útero de aluguel, no fundo percebeu que, sem aquela fortuna, não haveria chance de salvar a vida de quem mais amava. Acordou chorando várias vezes até finalmente dar a resposta que mudaria tudo. "Aceito", ela disse com voz embargada. Com isso,
Cauã contatou a melhor clínica de reprodução assistida. Organizou tudo rapidamente. Marina se submeteu aos procedimentos, sem romantismos. Sentia-se estranha, como se estivesse fora do próprio corpo, assistindo a uma decisão completamente oposta aos seus sonhos de menina. Mesmo assim, repetia para si mesma que era o único caminho para pagar o tratamento da mãe. As semanas que se seguiram foram de espera tensa. Quando o resultado confirmou a gravidez, Marina mostrou a Cauã, que apenas concordou com a cabeça, avisando que assumiria todos os custos. Ela se perguntava se ele não sentia nenhuma emoção com aquilo. Afinal, era seu filho, mas ele parecia tratar tudo como uma simples extensão de negócios. No ultrassom inicial veio o baque. Não era apenas um bebê, mas 3 trigêmeos. Marina quase desmaiou e Cauã ficou sem fala. Ela observava a tela do aparelho com o coração prestes a saltar do peito. Teria de cuidar de 3 bebês ao mesmo tempo? Nenhum dos dois previra algo assim. O acordo inicial de um filho se transformava num turbilhão de novas questões. Nos dias seguintes, o clima ficou ainda mais denso. Cauã tentava retomar parte de sua rotina, mas de repente sentiu a pressão triplicada. Precisava garantir o melhor atendimento médico, pois trigêmeos implicam riscos e despesas adicionais. De forma fria, passava instruções aos seguranças e contadores, enquanto Marina lidava com os enjoos, o cansaço e a angústia de estar entrando em algo muito maior do que poderia aguentar. Nesse mesmo período, surgiu um acontecimento que deu novos contornos à história. Um antigo desafeto dos Mendonça enviou cartas anônimas a Cauã, insinuando que, se ele não retomasse o controle da empresa, segredos sobre seu pai, Roberto, seriam revelados. Boatos diziam que Roberto se envolvera em esquemas ilícitos para crescer tão depressa. Aquilo deixou Cauã em alerta. Mesmo sem poder andar, precisaria enfrentar inimigos nas sombras. Ao mesmo tempo, um avanço inesperado ocorreu na fisioterapia. Durante um exercício, Cauã sentiu um leve formigamento nos pés. Coisa mínima, mas que fez seu coração acelerar. Tentou de novo e percebeu os dedos se mexendo ligeiramente. Chamou os médicos, que confirmaram uma atividade neurológica que não deveria estar ali, ao menos segundo os diagnósticos anteriores. Era um sinal de que algo, por menor que fosse, estava reagindo. Aquilo deu a ele uma esperança que nem sabia que existia. A notícia correu pelos corredores do Núcleo Horizonte. O milionário que todos davam como caso perdido mexer as pernas. Animados, os fisioterapeutas intensificaram as sessões e ele se empenhou. Por vezes, desabava de dor ou desânimo, mas se lembrasse do rosto impassível de Marina, sentia um impulso de continuar. Ela não o tratava como um inválido, tampouco como um ídolo. Era sincera, dizia: "Você pode conseguir, mas terá que se esforçar de verdade." Cauã, sem perceber, mudou a forma de encarar Marina. Não se tratava mais apenas de uma enfermeira que geraria seu filho, mas de alguém que ousava desafiá-lo a ser mais do que um homem quebrado. A tensão entre eles começou a ganhar contornos diferentes e até um leve afeto emergia. Marina, por outro lado, reprimia qualquer sentimento, lembrando-se de que tudo aquilo era um contrato frio. Uma tarde, após uma bateria de exames, Cauã a encontrou no corredor pálida. Ela havia recebido a notícia de que sua mãe piorara. Precisava de mais procedimentos, muito caros. Imediatamente, ele garantiu que assumiria tudo. No entanto, nessa atitude, havia algo mais que pura obrigação contratual. Parecia cuidado. Marina sentiu as próprias defesas hesitarem. Apesar das reservas, era inegável a aproximação. Tanto que, algumas semanas depois, já sentindo o peso de uma gravidez tripla, ela viu Cauã se esforçando além do normal na fisioterapia, como se quisesse provar algo.
Numa das raras conversas francas, ele confessou que se estava lutando era porque ainda existia a chance de ser um pai capaz de caminhar ao lado dos filhos. Não queria que eles o vissem como alguém que desistiu de tudo. A cada pequeno progresso, Cauã ganhava mais confiança. Quando enfim conseguiu ficar de pé, apoiado em barras paralelas, sentiu uma realização que superava qualquer conquista anterior. Os fisioterapeutas emocionados o aplaudiram. Marina, observando de longe, sorriu sem perceber. Ele retribuiu com um olhar que dispensava palavras. A vida, contudo, não era feita apenas de conquistas. Cartas anônimas continuavam chegando, ameaçando tornar públicos podres dos Mendonça. Cauã não podia permitir que escândalos manchassem o futuro dos filhos e decidiu sair do centro de reabilitação por alguns dias para confrontar pessoas ligadas ao passado do pai. Deixou Marina sob cuidados dos profissionais do Núcleo Horizonte, prometendo voltar logo. Durante essa ausência, Marina sofreu complicações. Sentia fortes dores abdominais, precisou ficar em observação. Viu-se sozinha, sem Cauã por perto, para resolver tudo com dinheiro e influência. Nas madrugadas, acordava assustada, pensando nos 3 bebês, temendo que algo pudesse acontecer de pior. Acabou rezando mais do que nunca, implorando por um desfecho que não fosse trágico. Quando Cauã retornou, desgastado pelas tensões corporativas, encontrou Marina no quarto, visivelmente mais fraca, mas ainda lutando. A expressão dele, ao vê-la assim, não era mais de mero contratante. Era de alguém que sentia culpa por não ter estado ao lado dela naquele momento difícil. Ele se aproximou e, com voz contida, sussurrou que ela não precisaria mais se preocupar, pois ele resolveria tudo. Marina, confusa, sentiu uma fagulha de esperança e de algo a mais. O tempo correu e barriga cresceu rapidamente. Os médicos passaram a falar em parto prematuro por se tratar de trigêmeos. Cauã, agora andando com dificuldade graças a uma bengala, fazia questão de acompanhar as consultas, assinando cheques vultosos para ter os melhores especialistas. Ainda que não falasse em amor, seu olhar ao ver o ultrassom deixava transparecer uma emoção que derrubava a frieza de antes. Numa noite silenciosa, Marina ficou revendo mentalmente cada passo. Nunca sonhara em engravidar dessa maneira. Sempre imaginou construir família por amor, ao lado de alguém especial. Agora estava noiva de um contrato, prestes a ser mãe de 3 bebês que formalmente pertenciam a Cauã. Perguntava-se se teria forças para cumprir a palavra e simplesmente se desligar dessas crianças no futuro. Foi então que tudo mudou de rumo. Certa vez, ao se recuperar de uma das sessões de fisioterapia, Cauã a chamou para jantar fora do Núcleo Horizonte. Ela hesitou, pois aquilo não fazia parte do trato, mas acabou aceitando. Foram a um restaurante simples, num local discreto. Ele chegou apoiado na bengala, caminhando devagar. Os dois conversaram mais do que nunca, sobre perdas, traumas e também momentos bons da infância. No fim, Cauã, surpreendendo até a si mesmo, a pediu em casamento de verdade, sem contrato, sem cifras. Queria que fosse um laço real para criar os filhos juntos como uma família. Marina ficou atônita. Por instantes, pensou que fosse outro tipo de jogada dele, mas percebeu sinceridade. Os olhos de Cauã brilhavam de um jeito que ela jamais vira. A lembrança do quão solitário ele se tornara desde a morte dos pais e seu acidente a fez entender que havia algo forte ali. Depois de muito hesitar, ela disse sim, mas com a condição de que precisavam descobrir se aquilo era amor ou apenas gratidão mútua. Ele sorriu, prometendo que jamais a forçaria a nada. A notícia se espalhou. Alguns médicos do Núcleo Horizonte ficaram felizes pelo casal, enquanto outros julgavam ser apenas um rompante. Entretanto, Marina e Cauã já não ligavam.
Ela, por sua vez, avisou aos pais do que acontecia, mas não entrou em detalhes sobre o acordo inicial. Precisava manter aquilo em segredo, até porque não saberia como explicar que os netos chegaram ao mundo por um contrato. Quando Dona Odete, mãe de Marina, passou pela cirurgia vital custeada por Cauã, as coisas começaram a mudar para melhor. A mulher, ainda convalescente, ligava emocionada para a filha, dizendo que, se sobrevivesse, queria ver a família que ela estava construindo. Marina, contendo as lágrimas, prometia que realizaria esse desejo. Finalmente, chegou o dia do parto. Uma mistura de ansiedade, medo e excitação tomou conta de todos. Marina foi internada às pressas após sentir contrações fora de hora. Cauã, que tentava manter a calma, ligou para o melhor obstetra e disponibilizou uma equipe de especialistas. Ele mesmo, ainda usando bengala, foi barrado na sala de parto por conta da gravidade do procedimento. Esperou do lado de fora, suando frio, ouvindo apenas os sons abafados das máquinas e dos passos acelerados de enfermeiras. Então, vieram os choros. Um, depois outro e mais outro. 3 bebês anunciando que estavam vivos. Cauã sentiu as pernas quase falharem, mas conseguiu se apoiar na parede. O médico apareceu e confirmou que os 3 nasceram com saúde, embora precisassem de cuidados intensivos por serem prematuros. Marina passava bem, mas estava exausta. Ele entrou no quarto e a viu pálida, com olheiras, mas segurando um dos bebês no colo. Os outros 2 estavam com enfermeiras na incubadora. Ao notar Cauã, ela sorriu com fraqueza. Ele se aproximou e, ao ver o rosto minúsculo daquela criança, sentiu um nó na garganta. Seus olhos, que raramente demonstravam emoção, se encheram de lágrimas. Num impulso, pegou o bebê nos braços e percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Nos dias seguintes, Marina ficou em observação e os trigêmeos permaneceram na UTI neonatal até atingirem peso e estabilidade. Cauã mal saía do hospital. Queria acompanhar cada avanço. Num momento, percebeu que tentava acalmar o choro de um dos filhos e se deu conta de que, pela primeira vez em anos, não estava pensando em fugir ou se enterrar em jogos e baladas. Tudo o que desejava era proteger aquelas vidas que dependiam dele. Quando, enfim, as crianças tiveram alta, Cauã levou Marina e os bebês para a mansão dos Mendonça. Antes, aquilo soaria como um pesadelo para alguém simples como Marina, mas ela viu a casa espaçosa, cheia de funcionários, e entendeu que, apesar do tamanho e do luxo, havia um ar de vazio ali. Passou a enxergar aquele lugar não como uma fortaleza inatingível, mas como um lar que poderia preencher com amor verdadeiro. As semanas viraram meses de adaptação. Os trigêmeos, cada um com sua personalidade, transformaram rotinas e exigiram atenção constante. Cauã montou um quartinho especial para eles, convidou pediatras renomados para acompanhar a evolução dos bebês, mas também se dispôs a passar noites sem dormir, embalando as crianças no colo, sentindo na pele o que era ser pai. Num fim de tarde, sentado em sua cadeira no jardim, com uma das crianças dormindo em seus braços e as outras 2 nos carrinhos de bebê, Cauã recordou-se dos pais. Perguntava-se se estariam orgulhosos. Talvez sim, imaginava, vendo que ele não havia sucumbido por completo. Em silêncio, sentiu uma brisa leve que balançava as folhas das árvores e pensou ver o reflexo da mãe Regina num canto do jardim, como se sorrisse para ele. Marina, que agora usava uma aliança simples no dedo, apareceu com os cabelos presos de qualquer jeito e olheiras de cansaço, típicas de quem cuidava de 3 recém-nascidos. Mas ao encarar Cauã, seu rosto abrandou. Ele retribuiu com um olhar terno, e naquele instante, sem dizer nada, compreendeu que ambos tinham encontrado algo que nenhum contrato previa: amor. A rotina, claro, não era fácil. Entre fraldas, mamadas, choros na madrugada,
Marina e Cauã se viam às voltas com discussões sobre como dividir tarefas. Ele ainda tinha limitações de movimento, precisando da bengala, mas se esforçava para fazer tudo que estivesse ao seu alcance. Ela, por sua vez, além de cuidar dos bebês, tentava manter contato com a mãe em recuperação, que sonhava em conhecer os netos. Foi num desses dias tensos que, enfim, Dona Odete apareceu, recuperada o suficiente para viajar. Ao ver a filha e o genro, chorou de alegria, pegando com cuidado cada um dos trigêmeos no colo, abençoando-os com palavras simples do interior. Cauã ficou ao lado, visivelmente emocionado. Percebeu que nunca sentira aquilo. A sensação de ter uma família sem segredos ou interesses mesquinhos. Eventualmente, problemas de negócios voltaram a bater à porta. O homem que enviava cartas anônimas foi identificado e Cauã precisou lidar com a sombra de escândalos antigos dos Mendonça. Porém, daquela vez, não fugiu. Mesmo mancando, encarou as reuniões e, com auxílio de advogados, limpou o nome da família. Não faria nada que envergonhasse a memória dos pais ou o futuro dos filhos. Com o tempo, a imprensa descobriu sobre os trigêmeos. Alguns repórteres tentaram fofocas sensacionalistas, insinuando que tudo fora planejado para criar uma história de superação. Cauã ignorava as especulações, preferindo manter a privacidade de Marina e das crianças. Não precisava provar nada a ninguém. Cada dia que passava, ele mexia as pernas com mais firmeza e dava novos passos dentro e fora de casa. Acreditava que, mesmo que não recuperasse 100% dos movimentos, o pouco conquistado já era um milagre. Enquanto isso, Marina, forte e delicada, assumia o papel de mãe e enfermeira, garantindo que os pequenos crescessem saudáveis e rodeados de afeto. Meses se passaram. O trio engatinhava pela sala da mansão, enquanto Cauã e Marina trocavam olhares cúmplices, lembrando de tudo o que viveram. Aquele acordo inicial, que parecia um caminho sombrio, se converteu num laço genuíno. E se por vezes eles se perguntavam se o destino existia, a resposta estava nos sorrisos dos filhos. Numa manhã ensolarada, Cauã acordou mais cedo do que de costume. Passou pelos berços, viu as 3 crianças dormindo tranquilamente. Sentiu um calor no peito que quase doía de tão intenso. Pensou nos pais, no Império Mendonça, nos medos, na fase autodestrutiva que viveu e no acidente que o colocara em cadeira de rodas. Cada passo o levara até ali. Nada fora fácil, mas agora entendia que cada queda foi parte do processo de aprender a ficar em pé de novo, não só fisicamente, mas emocionalmente. Foi até o jardim, onde Marina conversava com Dona Odete. Viu as duas rindo, regando as plantas, e percebeu que a mansão estava finalmente viva, pulsante, cheia de história para contar. Aproximou-se mancando, mas de cabeça erguida, e quando Marina se virou para ele, trocaram um sorriso que falava por 1000 palavras. Sem esforço, ela o envolveu num abraço, e um silêncio de puro entendimento tomou conta do momento. Não importava como aquela trajetória se iniciara, fosse pelo desespero de um contrato ou pela dor de uma perda irreparável. O que realmente contava era o que se tornara 3 bebês, fruto de um acordo que acabou sendo muito mais do que um papel assinado. Um homem que deixou para trás a armadura de rebeldia e encontrou forças para renascer, mesmo contra todos os diagnósticos. Uma mulher simples que, sem querer, devolveu sentido à existência de alguém que estava prestes a desistir. Nos anos seguintes, os Mendonça encontraram um novo rumo. Cauã retornou, aos poucos, ao comando de parte dos negócios, mas sem cair nas armadilhas do poder absoluto. Preferia dividir o tempo entre decisões corporativas e a rotina caseira, levando os filhos à escolinha, ajudando Marina nas compras, indo a jantares beneficentes para arrecadar fundos contra doenças como a da mãe dela.
A imprensa, antes tão crítica, passou a elogiá-lo como um homem transformado. Mas para ele, as manchetes já não importavam. De vez em quando, ao se deitar, Cauã se lembrava da fase autodestrutiva, das corridas ilegais, das ressacas ao amanhecer. Sentia um arrepio de assombro por ter sobrevivido. Olhava para Marina adormecida e tocava de leve sua mão, lembrando-se de como tudo começou. Tinha certeza de que ela também recordava o sofrimento que os unira. No entanto, o presente era repleto de risos infantis e amor. Em certa tarde, decidiu levar a família para visitar o túmulo de Roberto e Regina. Queria apresentar os netos, mesmo que de forma simbólica. Diante do jazigo, sentiu um calafrio, mas também paz. Segurou uma flor branca, depositou-a no local e olhou para o céu. Sem pronunciar nada, transmitiu uma mensagem silenciosa. Ele seguira em frente. Sobreviveu, amou e decidiu fazer aquilo que seus pais sempre desejaram. Honrar o nome Mendonça, não apenas com negócios bilionários, mas com retidão de caráter. De volta à mansão, Dona Odete cozinhava um almoço simples, enquanto Marina tentava impedir os trigêmeos de correrem para fora de casa, e Cauã ria, apoiado na bengala, apreciando a bagunça feliz. Aquela não era a cena típica de um clã bilionário, mas para ele era o retrato perfeito do que chamava de família de verdade. Os anos passariam depressa e trariam novas provações, pois nada é eterno. Mas, a cada desafio, Marina e Cauã estariam juntos, amparados pelos filhos e por tudo o que construíram a duras penas. Talvez esse fosse o maior segredo da felicidade. Saber que, mesmo quando tudo parece ruir, ainda existe a possibilidade de recomeçar. Porque, no fim, a maior lição que Cauã aprendeu foi que nem todo acidente destrói a vida. Alguns nos sacodem para despertar, nos empurram para o fundo do poço para que possamos subir renovados. E a maior prova desse renascimento estava ali, na forma de trigêmeos risonhos que um dia entenderiam toda a história de seus pais. Como um contrato de conveniência, se tornou a fonte de um amor infinito